Reunião com a simpaticíssima Soraya, Oi, eu vou te levantar, né, para cumprimentar direito. Oi, pessoal, boa tarde. iniciando primeiro o conhecimento da empresa, Mauro, Super Elídio, produtos, já vamos conhecer todos que estão aqui. Para ficar mais bonitinho, eu tenho tirado as embalagens. Quando a gente conhece um grande empreendedor que faz multinível, é que a gente começa a entender um pouco do jogo, né, do que acontece nos bastidores. E eu fiquei 2 anos conhecendo o mercado, investigando, estudando empresas. Eu lembro que quando eu conheci, a primeira empreendedora que eu conheci, ela era da Acmus. Conhecem a Acmus de Minas Gerais? Eu estava fazendo um evento em Minas e ela me patrocinou um valor muito considerável, e aí eu quis saber um pouco mais da empresa dela e aí eu entendi aquele modelo. Então conheci a Acmus. Na mesma época, a Contém um Grama, lembra da Contém um Grama? Estava fazendo uma expansão interessante. A Junesse estava chegando no Brasil também, já estava num momento muito bom no Brasil. A Renaudet já estava muito consolidada, mas naquele momento eu não encontrei nenhuma empresa que me chamasse atenção pelo momento, pelo pioneirismo, porque eu sou estudiosa do mercado, de maneira geral eu sou estudiosa. E aí eu fui estudar o mercado, entender um pouco como funcionava o jogo do negócio. Em 2019, eu era diretora comercial de vendas, diretora nacional de uma empresa do estado de Goiás. Estava estruturando há 2 anos o time todo comercial deles para a venda direta, no modelo que parecia similar à Avon. E eu conheci o Marcel Sojuboc, que é o nosso presidente para o Brasil da Pharmacy hoje, num evento da BVD, aqui em São Paulo. Foi quando eu conheci a oportunidade do projeto da Embeleze. Ele foi presidente da Junesse. Marcel foi o CEO que trouxe a Junesse para o Brasil. Lá na época, foi ele que negociou, inclusive, a compra da Monavi. E naquele momento eu conheci a oportunidade de empreender. Eu saí do corporativo e eu atuei como liderança de rede na Embeleze durante 3 anos. A minha equipe era a liderança da empresa e daquele momento em diante a gente começou a estudar. Ele acompanhou o lançamento da Pharmacy Portugal, da Pharmacy na Bolívia, na Colômbia, e foi para o México, foi para os Estados Unidos para conhecer o centro de distribuição, fechou a proposta e me convidou para assumir a diretoria comercial da Pharmacy para ajudar nessa expansão. Eu estou aqui exatamente há cerca de uns 40 dias aproximadamente, mas venho acompanhando a história desde o início, por isso que eu tenho tanta conexão já com a empresa, com os processos, com tudo que vem acontecendo, tá? Então, basicamente, essa é a minha história. Por que que eu enxergo de oportunidade aqui na minha liderança na Pharmacy? Exatamente o que o Dário colocou. Muitas vezes a rede está muito bem estruturada, mas o corporativo ele carece de pessoas que entendam do negócio, entendam do business mesmo, mas que entendam também o impacto das decisões na rede, impacto das decisões na operação do dia a dia. Porque como eu venho do varejo, o impacto das decisões de uma empresa de varejo, muitas vezes lá na ponta do negócio, ela é facilmente ajustada com uma ou outra negociação. O impacto dentro da venda direta, independente da empresa, causa um impacto muito grande, ou muito positivo ou muito negativo. Quando eu optei por vir para a Pharmacy e ajudar nessa estruturação aqui, foi justamente para isso, para ser um balizador entre a visão da rede e a visão do corporativo, para a gente construir uma empresa realmente que seja sólida e que seja coerente com o que o Brasil precisa. Porque é isso, a Pharmacy atua numa área que é uma área que o Brasil tem muita afinidade. Então, Avon Brasil, quando a Avon estava em quase 200 países, a Avon Brasil era a operação número 1. Eu sou de uma época que a Natura, assim, a gente dentro da Avon, como a maior do mundo, a Avon queria comprar a Natura, a Avon poderia comprar a Natura nunca poderia comprar a Avon. E a gente viu o que a Natura fez nesses últimos anos. E a Pharmacy na Turquia, ela é a número 1 da Turquia em cosméticos, ela entrou para a venda direta em 2010 e em 2018 ela assumiu liderança de mercado na Turquia. Eu tenho até um amigo de lá que mora e vai muito para lá sempre e fala assim, a Pharmacy é como se fosse a Natura no Brasil. Então ela tem uma referência muito grande. E aí, o que a gente precisa no Brasil? De um corporativo
que entenda realmente de nacionalização de uma marca, a gente tá 2 semanas trabalhando nisso e o pessoal veio para cá, tanto da Turquia quanto do México, justamente para entender as características do Brasil, vamos chamar assim, porque são características próprias que não tem em nenhum mercado. Como que eu faço logística num país desse tamanho? Como que eu atendo 250 milhões de habitantes? Como que eu ajo com uma tributação diferente em cada estado e por produto? E às vezes um produto que muda uma fragrância que é uma colônia e um perfume, cada uma tem uma tributação totalmente diferente uma da outra. Então, assim, até este ponto, a gente precisa cuidar para que realmente a gente consiga fazer a nacionalização da marca, senão a gente não consegue. E aí, nosso corporativo hoje, ele é... Mas hoje, dentro de casa, aqui no Brasil, a gente tem, sob a liderança do Marcel Sejuboc, a gente tem uma empresa específica que cuida de tributação, uma empresa específica que está fazendo toda a nossa nacionalização de produtos para importação, essa parte toda, para logística, e a gente tem as pessoas responsáveis da área. Essas pessoas já trabalham na área, assim, tem a Fernanda, que está com a gente já há um tempo, ela está nessa área há 20 anos. Ela já fez a nacionalização de várias grandes empresas, muitas delas as americanas, que vieram, que tiveram sucesso aqui no Brasil durante um tempo. Então, hoje, a gente está muito bem suportado do time de corporativo. Então, a gente tem nossa parte da operação, que está rodando muito bem, o Marcel, que está mais na parte estratégica do negócio. Eu estou mais ligada ao comercial diretamente, ao crescimento da rede, aos planos que a gente tem no Brasil para 2024. E o nosso próximo passo agora é trazer um time de marketing local, porque ontem vocês participaram da live, quem assistiu viu, a gente ainda está trabalhando com a nossa diretoria de marketing do México, então agora a gente começa a formar o nosso time aqui. Qual é o momento nosso? Nós abrimos o pré-cadastro há exatamente um mês. Essa semana está fazendo um mês que a gente abriu possibilidade de pré-cadastro. Foi a primeira vez que a Pharmacy fez isso mundialmente. Ela abriu os outros 30 países sem abertura de pré-cadastro, só ia lá, chegava, inaugurava. E aqui a gente conseguiu, através da liderança do Marcelo, abrir sistema para posicionamento de rede, para as pessoas que começarem a se conectar antes. Inicialmente a data dele é para janeiro, então janeiro quando a gente abre venda, quando começa faturamento, é quando a gente entrega um site todo estruturado, pronto, é quando a gente começa a venda efetivamente, é quando a gente começa a subir pontuação de rede e a operação começa oficialmente em janeiro. Mas esses próximos 2 meses que a gente tem agora é o tempo que a gente precisa para fazer os ajustes finos de tudo que a gente precisa dentro do corporativo e para a rede conseguir se posicionar a tempo para abertura de vendas que vai acontecer aí, previsão, primeira quinzena de janeiro. Dário perguntou assim, como está isso hoje? Hoje nós já estamos muito confortáveis com os prazos, por isso que a gente tem um prazo para janeiro. Algumas pessoas falam, pode acontecer um pouquinho antes? Pode ser que aconteça um pouco antes, mas em função de festas de Natal, então a gente tem um prazo que está muito confortável para janeiro, e a Pharmacy já vem trabalhando nisso desde maio aproximadamente. Maio foram as primeiras grandes negociações, as primeiras análises que foram feitas sobre o mercado. Agora nesse último mês agora, então, nós fechamos as negociações que estavam pendentes, fechamos os acordos de tributação, essa questão toda. Novembro agora é a parte mais prática, já a importação de produto, então agora a gente já está naquela fase mais problemática de entender o cenário brasileiro, a gente já passou disso há um certo tempo, agora a gente está numa fase mais confortável. E aí, como a gente trabalha com produtos que não tem a gente não tem risco, realmente a data dele é para janeiro. Então, janeiro, quando a gente abre venda, quando começa faturamento, é quando a gente entrega um site todo estruturado, pronto. É quando a gente começa a venda efetivamente, é quando a gente começa a subir pontuação de rede e a operação começa oficialmente em janeiro. Mas esses próximos 2 meses que a gente tem agora é o tempo que a gente precisa para fazer os ajustes finos de tudo que a gente precisa dentro do corporativo e para a rede conseguir se posicionar a tempo para abertura de vendas que vai acontecer aí, previsão, primeira quinzena
quinzena de janeiro. Daí perguntou assim, como está isso hoje? Hoje nós já estamos muito confortáveis com os prazos, por isso que a gente tem um prazo para janeiro. Algumas pessoas falam, pode acontecer um pouquinho antes? Pode ser que aconteça um pouco antes, mas em função de festas de Natal, então a gente tem um prazo que está muito confortável para janeiro. E a Pharmacy já vem trabalhando nisso desde maio aproximadamente. Maio foram as primeiras grandes negociações, as primeiras análises que foram feitas sobre o mercado. Agora nesse último mês agora, então, nós fechamos as negociações que estavam pendentes, fechamos os acordos de tributação, essa questão toda. Novembro agora é a parte mais prática, já a importação de produto, então agora a gente já está naquela fase mais problemática de entender o cenário brasileiro, a gente já passou disso há um certo tempo, agora a gente está numa fase mais confortável. E aí, como a gente trabalha com produtos que não tem a gente não tem risco, é muito fácil de regular, porque não passa muito pela Anvisa. A Anvisa não tem um filtro tão incrível, tão forte, assim, com suplementação de maneira geral. Então, tanto que suplementação foram os primeiros que a gente conseguiu liberar. Suplementação no Brasil está mais fácil que maquiagem. É impressionante. Tá? Então, assim, resumidamente, esse é o nosso momento. Aí eu deixo aberto para vocês fazerem perguntas, o que vocês querem saber efetivamente. Aqui eu trouxe alguns produtos, eu vou pegar produtos de nutrição para vocês conhecerem também um pouquinho, até os produtos que a gente já tem aprovado, que vem numa segunda remessa. Mas aqui eu tenho alguns produtos que são da linha de perfumaria. Toda a nossa perfumaria é o de parfum. Deixa eu ajudar com esse vídeo, porque eu quero, para quem está assistindo ao vídeo, mostrar um pouco das embalagens. Esse é o Monsenhor, apaixonada por esse perfume. Toda a nossa linha de perfumaria é uma perfumaria eau de parfum. A Pharmacy produz todos os produtos dentro de casa, então desde a formulação dos produtos até as embalagens. Então a tampa desse perfume foi produzida dentro do nosso complexo Fabril. A Pharmacy tem um complexo de 300 mil metros quadrados com 10 fábricas dentro. E ela controla todos óleo essencial, ela controla todo o processo de produção. E quem passou pela pandemia e estava posicionado em alguma empresa sabe como foi difícil para as empresas que terceirizam atuar com essa linha do Dr. Cetuna, é a linha do fundador, é a linha que deu o nome, essa linha leva o nome do fundador. O Dr. Cetuna era um médico e farmacêutico, foi um dos primeiros a produzir remédios na caixa aqui. É o kit de cadastro que a gente chama, tá? Vai preço aproximado R$150, um pouquinho menos, talvez, mas aí na casa de R$150. É uma caixa de boas-vindas. Esse aqui é só um protótipo, tá? Que a gente ainda está desenvolvendo. Então vem algumas amostras de produto aqui dentro. Materiais falando da marca. Esse aqui é para quando a gente já tiver a linha de maquiagem, então amostras de maquiagem, catálogo da linha. Então no nosso caso a gente vai começar com nutrição. A gente está fazendo um catálogo desse aqui de nutrição, com todos os detalhes. Como se fosse um material de treinamento mesmo, bem completo. E quantos itens vem da nutrição? Da nutrição, a gente vai começar com 11, Mas o total seria quanto? O total seria quanto da empresa? Da empresa? Quase 50 hoje já. Mas o grande ponto é que a linha de nutrição é a menina dos olhos da empresa hoje. É crescer nessa linha de nutrição, porque em maquiagem, na linha Pharmacy de maneira geral, que é maquiagem, produtos do corpo e perfumaria, a linha está super consolidada. A linha Dr. Cetuna é uma linha extremamente premium para cuidados de rosto, pele, essa linha também já é super consolidada. E aí a linha de nutrição é o baby da empresa. É uma linha que foi lançada em 2016 e que agora vem ganhando velocidade com a abertura dos países, tanto na América do Norte quanto na América Latina, porque é uma demanda muito grande, principalmente pós-pandemia, né? A gente sentiu muito isso. E aí vem o guia de oportunidades, esse aqui é o de Portugal, onde a gente vai ver o material. Tá, a do Brasil a gente na verdade a gente já montou, já encomendou, só não chegou ainda. E quantos kits foi provisionado para esse estado? Essas informações são confidenciais. Tá. Essas a gente não divulga a empresa não abre. Entendi. Assim. Mas a gente tem número, a gente está trabalhando com previsão para 3 meses. E como eu estava falando com
turma, antes do senhor chegar, a farmácia tem fabricação própria. Então, o tempo de resposta da empresa é muito rápido. Dependendo da necessidade, a gente consegue estar com o produto saindo da fábrica, lá chegando no